Vamos para a nossa aula de número 12. Nessa aula nós vamos estudar morfologia. A morfologia é a parte da gramática que trata da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A morfologia, ela estuda as palavras. O que ela estuda? A estrutura da palavra, a formação da palavra e a classificação. Isso é morfologia, tá? Independente de onde essa palavra esteja, porque a morfologia só vai se preocupar com a palavra, estudar a palavra, e não o sentido. O sentido dessa palavra nós vamos estudar mais tarde, quando estivermos falando de semântica, aí é outro departamento. No momento agora, nós estamos falando só de morfologia, tá? Vai ser a estrutura, a formação e a classificação da palavra, tudo bem? E para se estudar essa estrutura, formação e classificação, nós dividimos as palavras em elementos mórficos. Elementos mórficos ou morfemas. E essa divisão, quem são esses elementos mórficos ou morfemas? São 5, basicamente 5. Quem são? Radical, vogal temática, tema, desinências e afixos. Só que tem um detalhe, quando fala desinências, a desinência ela se divide em desinências verbais e desinências nominais. Tudo bem? Então esses são os elementos formadores da palavra. E um outro detalhe fundamental é que quando você tira uma parte da palavra, sobra uma parte, que é chamada de radical. Aquilo ali é que contém o teor da palavra, que é a base fundamental da palavra. E no caso dos verbos, fica mais fácil, porque os verbos só têm 3 conjugações, final ar, e ir. Então, quando você tira essas terminações, o que sobrar é o radical, no caso de verbo. Agora, das palavras em geral, não. Aí tem um outro detalhezinho que nós vamos ver na nossa caminhada. Tudo bem? Então, até aí o estudo de morfologia, mas tem aqui alguma coisa anotadinha aqui para você não se perder. Tá aqui, ó. Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras, isoladas e independentes de contexto. Estudar a estrutura é conhecer os elementos formadores das palavras. As palavras podem ser divididas em unidades menores, chamadas de elementos mórficos ou morfemas. Os elementos mórficos são os seguintes. Está lá, ó, radical, vogal temática, tema, desinências, ponto e vírgula, que ainda vamos continuar aqui com desinência, desinências verbais e desinências nominais. E afixo, tá? Agora, veremos cada um deles. Começando aí com o radical, ó, é o elemento que contém o sentido básico do vocábulo. Exemplos: cantar, vender, fugir, porta, barro. Observação: nos verbos, tira-se as terminações ar, ir, e a sobra é o radical, tá? E a sobra é o radical. Então tá lá, se você tirar ar, ir, o que ficar é o radical. No verbo é mais tranquilo, porque são 3 conjugações, dá para você ir por aqui, tranquilamente, tá? E quanto ao resto, continuaremos. A minha audiência já me conhece. Esse é o vídeo 12, Intensivão de Português. Fica aí com a gente, para a gente continuar bem. Tudo bem? Tchau, um abraço.